O que é o fascismo e por que temos falado tanto dele? O termo designa um método de política criado há quase 100 anos, mas que ainda hoje influencia e revela marcas. Quando e onde o fascismo surgiu? Foi no começo do século XX. A Itália passava por uma crise social, política e econômica. Um terreno fértil para a ascensão do grupo liderado por Benito Mussolini, que assumiu o poder com o Partido Nacional Fascista em 1922 e acabou por servir de referência a outros regimes autoritários, como Antônio Salazar em Portugal, Francisco Franco na Espanha, Adolf Hitler na Alemanha e até mesmo Plínio Salgado aqui no Brasil. Sim, já tivemos um movimento fascista no século XX. Foi o movimento integralista brasileiro, que era nacionalista, autoritário e tradicionalista. Mas Plínio Salgado não chegou ao poder do país. Quais são as características do fascismo? Definir o fascismo com precisão não é fácil. Porém, algumas das características principais dele são: a militarização da política, a exaltação da coletividade nacional e a perseguição aos grupos que se opuserem ao poder. Os governos fascistas do século XX agiam como regimes totalitários baseados em um partido único, com concentração total do poder nas mãos do líder do governo. Democracia? Nem pensar. Alguns grupos que governos fascistas viam como inimigos que deveriam ser eliminados: judeus e outros grupos religiosos, negros, LGBTs, apoiadores da esquerda. Além disso, para ajudar a permanência do seu regime, os fascistas controlavam os meios de comunicação de massa. Dessa forma, a população saberia apenas o que eles quisessem que ela soubesse ou acreditasse. Mas e hoje em dia? Alguns políticos atuais têm características que se assemelham ao fascismo do século XX, como o apoio ao ultranacionalismo, a defesa de uma política mais militar e a escolha de um inimigo para ser culpado pelos problemas de um país, como são os imigrantes para diversos líderes atuais. Jason Stanley, que é filósofo da Universidade de Yale, atenta. Parte do que a política fascista faz é desassociar as pessoas do que é real. Você as faz assinarem essa versão fantasiosa da realidade. Geralmente, uma narrativa nacionalista sobre o declínio do país e a necessidade de um grande líder para trazer a grandeza de volta. A influente filósofa política Hannah Arendt escreveu no seu livro Origens do Totalitarismo, em 1951, algo que nos faz pensar em como políticos têm usado fake news para se fortalecer, ao mesmo tempo que convencem seus apoiadores de que a imprensa mente. Infelizmente, o sistema totalitário é imune a essas consequências normais. Sua engenhosidade reside precisamente em eliminar a realidade que desmascara o mentiroso ou o força a legitimar as suas mentiras. Nestes tempos em que a democracia é ameaçada e o ódio é incitado, refletimos sobre o poema de Martin Niemöller sobre o Holocausto. Vieram primeiro atrás dos comunistas, e eu nada falei, porque não era comunista. Então, vieram atrás dos judeus, e eu nada falei porque não era judeu. Então vieram atrás dos sindicalistas, e eu nada falei, porque não era sindicalista. Então vieram atrás dos católicos, e eu nada falei, porque era protestante. Por fim, vieram atrás de mim, e nessa época já não havia sobrado ninguém para falar. Que nunca deixemos de ver as marcas do fascismo do século XX, para nunca mais permitirmos que a história se repita.